Essa palavra é para você. Escute com atenção. Você conta os seus dias? Você percebe o quão importante é cada dia? Quero falar hoje sobre a brevidade da vida. Você sabe que, nos dias de Jesus, o mais rápido que uma pessoa podia ir era o mais rápido que um cavalo podia correr. Durante séculos isso foi assim. Somente por volta de 1830 desenvolvemos um motor mais rápido que um cavalo. Você sabe que inventamos coisas modernas para economizar tempo e, mesmo assim, temos menos tempo do que nunca. Temos muito menos tempo agora do que meu pai e minha mãe tinham na época dos cavalos e das charretes. Temos automóveis e aviões velozes e corremos de um lugar para outro como loucos. O tempo está nos desmoronando. Quanto tempo mais temos? Somos como uma sombra que está declinando. Desde o momento em que nascemos, estamos todos caminhando em direção à morte física. Para que você use o seu tempo? Use o seu tempo para servir a Cristo. Use o seu tempo para viver de acordo com a vontade de Deus. Use o seu tempo para obedecê-lo. Coloque-se à disposição de Deus e faça como o salmista disse no capítulo 31, verso 15. Os meus tempos estão nas tuas mãos estão os meus dias. O que você tem feito e o que vai fazer com os seus dias, com o seu tempo? Cada ser humano tem exatamente o mesmo número de horas e minutos todos os dias. Você sabe quantos minutos tem um dia? Um dia tem 1440 minutos. Você sabe quantas horas há em uma semana? Há 168 horas. Se uma pessoa vive até os 70 anos, os primeiros 15 anos são a infância e a adolescência. Cerca de 20 anos são passados dormindo. Os últimos 5 anos são marcados por limitações físicas e redução de atividades. O que significa que, na verdade, restam cerca de 30 anos para viver. E ainda parte desse tempo precisa ser gasta comendo, trabalhando e pagando impostos. As Escrituras fazem esta pergunta: o que é a sua vida? Ela é um vapor que aparece por um breve tempo e depois desaparece. A verdade é que o nosso tempo já está nas mãos de Deus. Deus já tem um dia definido para cada um de nós sermos tirados deste mundo. Não sabemos como será, se será em um acidente ou de outra forma, mas seja como for, já está definido. E então, estaremos diante do grande julgamento de Deus para prestarmos contas de como passamos nesta vida e do que cada um de nós fez em relação a Jesus Cristo. Pois Deus deu o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados. Porque nós, seres humanos, somos todos pecadores. Todos temos a mesma doença. Não importa a cor da sua pele, porque Deus não olha para a cor da sua pele. Deus olha para o seu coração e para o que é manifestado nas suas atitudes. Deus vê que você tem uma doença cardíaca espiritual, e essa doença cardíaca espiritual se chama pecado. É interessante para mim que pessoas ricas não podem comprar mais horas, mais tempo. Os cientistas não podem inventar novos minutos. Nenhuma pessoa consegue economizar tempo para gastá-lo outro dia. As Escrituras dizem que devemos remir o tempo, aproveitar o tempo. Essa expressão vem do mundo dos negócios e significa usar o tempo com sabedoria, viver de forma consciente. Devemos viver em constante consciência do tempo, aproveitando ao máximo o tempo que temos. Separe pelo menos 10% do seu tempo e diga: Senhor, este tempo é teu. Use esse tempo para estudar a Bíblia e para a oração. Você já entregou toda a sua vida a Cristo? Você já está comprometido com Cristo? Talvez você diga que sim, que já foi batizado, que vai à igreja de vez em quando, que pensa em Deus de vez em quando. Mas você está realmente comprometido? Você está totalmente comprometido com Ele? Se você morresse neste momento, você tem certeza de que iria para o céu? Você tem certeza de que seus pecados estão perdoados? Porque foi para isso que Cristo veio ao mundo. Morrer na cruz, derramar seu sangue e ser ressuscitado por Deus dentre os mortos. A tirania do tempo nos controla. Alguns pensam que temos tempo suficiente para fazer tudo o que precisa ser feito. Jesus nos ensinou que devemos fazer as obras de Deus enquanto é dia, enquanto há oportunidade, enquanto há vida. Porque a noite vem, e a noite significa a morte, o fim.
Chega um momento em que você não terá mais oportunidade de servir a Deus. Então sirva a Deus enquanto você pode. Sirva-o agora. Coloque-o em primeiro lugar na sua vida. Lemos em João 17,4 que Jesus disse: Eu glorifiquei a Deus na terra, realizando a obra que Ele me deu para fazer. Deus tem um plano para a sua vida, e você pode realizá-lo com a ajuda de Deus. Ele lhe dará uma alegria e uma paz que você nunca imaginou que existissem se você colocar sua confiança nele. Quando Jesus deixou a terra, ainda havia pessoas que precisavam ser curadas e vidas que precisavam ser tocadas. Mas, como Jesus disse, ele havia completado a obra que lhe foi designada pelo Pai. Deus designou um trabalho especial para você, e você é único. Ninguém pode ocupar o seu lugar e fazer o que você precisa fazer. Deus precisa de você em seu reino para ser usado como uma ferramenta nas mãos dele. O tempo pode ser algo bom para nós, mas também podemos nos tornar escravos do tempo. O tempo é incrivelmente justo e misericordioso, porque não importa quanto tempo você desperdiçou no passado, você ainda pode recomeçar. Você ainda pode ter um futuro. Uma frase sábia diz: no final das contas, não são os dias da sua vida que contam, mas a vida nos seus dias. A vida eterna é real, e o que fazemos nesta vida definirá para onde iremos na eternidade. Eclesiastes 3:11 nos diz que Deus fez tudo apropriado no seu devido tempo e colocou a eternidade no coração do ser humano. A vitória tem um preço. É preciso lutar. Não podemos desperdiçar nosso tempo com certas coisas. Não devemos viver à deriva, entregues à bebida, aos prazeres e a tudo aquilo que é errado. Deus também quer que amemos os outros. Uma das principais coisas que Ele quer que façamos é amar o próximo. O que distingue um crente dos outros é o amor que domina a sua vida. A sua vida deve ser cuidadosamente planejada, porque o tempo está chegando ao fim. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios: o tempo é curto. A Bíblia também nos diz que chegará o tempo em que não haverá mais tempo. Jesus e seus discípulos passaram longos capítulos falando sobre o fim dos tempos. À medida que nos aproximamos do fim, lemos em Apocalipse que o diabo estará freneticamente ativo, porque ele sabe que seus dias estão contados. Sim, o diabo existe. Satanás é real. Os demônios são reais. Eles estão lutando pela sua alma. Existem apenas dois reinos, o reino do diabo e o reino de Deus. E você tem liberdade para escolher em qual deles deseja estar. Em Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo diz: já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto agora do que quando aceitamos a fé. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem vive à luz do dia. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. A Bíblia usa várias vezes a expressão: o tempo está próximo. Jesus nos ensinou a discernir os sinais dos tempos. Um desses sinais é o aumento da iniquidade. Olhe ao seu redor. A iniquidade é abundante em todo o mundo. No juízo final, quando o livro da vida for aberto, a pergunta será: o seu nome estará lá? Porque as Escrituras dizem que se o seu nome não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro, você não entrará no céu. Mas quando você vem a Cristo, se entrega completamente a Ele e o recebe como Salvador e Senhor, Ele apaga todos os registros dos seus pecados e escreve o seu nome no livro da vida. Se eu não soubesse que meu nome está escrito lá, eu não sairia daqui hoje sem ter certeza disso. Talvez nunca haja outro momento como este na sua vida. Esta é a sua hora. A brevidade do tempo exige uma ação imediata. Por isso a Bíblia diz em 2 Coríntios 6:2: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Não é amanhã, é hoje. As coisas que você precisa fazer, faça agora. As pessoas a quem você precisa falar, fale agora. Hoje,
Toda vez que o relógio marca, parece dizer: agora. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Cuidado para não endurecer o seu coração. Cada vez que você resiste, fica mais difícil ouvir novamente. Pode ser que você não tenha outra oportunidade. Venha a Cristo agora. Se existe ao menos um sussurro no seu coração, venha, porque algum dia será tarde demais para a sua alma. O tempo é curto demais para indecisão e vacilação. Todos os dias você recebe 86.400 segundos. Mas pode não haver amanhã. Então venha agora. Porque o diabo sempre diz: espere. Mas Deus diz: aqui e agora. E se você está ouvindo isso hoje, é porque agora é o momento certo.